Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do chamado de Moisés. Quando Moisés ele foi chamado ali para libertar, a nação de Israel. E eu quero ler aqui em Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler aqui alguns textos que falam, daquele encontro dele ali com Deus, quando Deus o chama. Êxodo 3, o verso 9, o 10, e depois nós vamos ler no Gênesis 4, do 10 ao 12. O 3, o 9 fala assim: E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí no verso 11, Moisés fala assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire os filhos de Israel do Egito? Uma pergunta, né? O 4, do 10 ao 12, fala assim: Então disse Moisés, Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tenho falado ao teu servo. Desde que tens falado ao teu servo. Porque sou pesado de boca, pesado de língua, e disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Moisés, o grande libertador, do Velho Testamento, o grande libertador da nação de Israel, lá do Egito, um homem que foi um grande profeta no Velho Testamento. A palavra de Deus fala que nunca houve profeta como Moisés, que falava a Deus face a face. Mas nem sempre foi assim. Todos nós temos uma história, um passado, todos nós temos alguma coisa que muitas vezes é uma ferida, alguma coisa que está tentando nos puxar para trás. E qual que é a história de Moisés? Moisés nasceu, quando o faraó do Egito estava mandando matar as crianças do sexo masculino. E ele foi ali, escondido pela sua mãe por um tempo, depois foi colocado no Nilo, foi pego pela filha de Faraó para que ele fosse criado ali no palácio. E a irmã de Moisés, Miriam, chegou para ela e ofereceu para ela uma ama de leite. E assim Moisés ele voltou a ficar com a sua própria mãe, porque a ama de leite foi a própria mãe dele. E Moisés ficou ali, sendo criado pela sua mãe Joquebede, até mais ou menos de 5 a 7 anos. Era a época do desmame naquela época. Porque na época de Moisés não existiam as vacinas hoje, que protegem os bebês contra as doenças ali da infância. Então o que protegia mesmo era o leite materno. Então o desmame acontecia quando a criança já estava bem fortalecida. Então Moisés, esse período da infância dele, passou com a sua própria mãe, com o seu próprio povo, e ele conhecia a história do povo de Israel. E ele já sabia desde a sua infância que ele seria o libertador. E ele vai para o Egito, e ali no Egito ele aprende toda a ciência do Egito. Lá em Atos, no Atos 7, Estevão fala que Moisés foi poderoso em obras e em palavras. Só que chegou um tempo em que Moisés já era adulto, e ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele vai lá e mata esse egípcio. E esconde ele na areia. No outro dia ele sai e vê 2 hebreus brigando. E aí ele vai tentar apaziguar ali, e um deles vira para ele e fala assim, que quem colocou ele ali como mediador entre eles, e que ele faria com ele o mesmo que ele fez com o egípcio. Ou seja, Moisés viu que o negócio dele já tinha sido descoberto, e que os próprios hebreus estavam o acusando, então ele precisa fugir. E naquela hora ele se sentiu rejeitado, tanto pela nação de Israel, pelos hebreus, como pelos egípcios, porque o faraó agora procurava matá-lo. E aí então Moisés ele precisou fugir, e passaram-se 40 anos, Moisés casou, foi para a nação de Midian, para a terra de Midian. Lá ele casa, e ele se torna pastor de ovelhas, e um dia ele está lá no Monte Horebe, e olha para uma sarça, e vê uma sarça queimando, mas a sarça pegando fogo, mas ela não se consumia. Ou seja, o fogo estava nela, mas ela continuava viva do mesmo jeito. Então Moisés achou aquilo muito estranho, porque era natural a sarça pegar fogo ali por causa do calor muito forte, o sol muito forte, é um deserto,
Então era normal a sarça pegar fogo, mas a sarça pegar fogo e não se consumir, aquilo não era normal. E aquilo chamou a atenção de Moisés. E do meio da sarça vem a voz do Senhor, falando com Moisés, que ele tinha ouvido o clamor dos filhos de Israel e que ele estava o enviando, né? O versículo que nós lemos aqui, 9, né? Vem, o 3:10. Vem agora e pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. E aí Moisés fala assim: quem sou eu? Quem sou eu para que faça isso? Quem sou eu? Nós vemos aqui nessa resposta dele, né? Tanta incapacidade. Moisés, agora ele estava se enxergando através de uma ferida. De uma ferida que veio lá do passado, de rejeição. Porque a pessoa, quando ela é rejeitada, ela tem medo agora, ela prefere se excluir, ela se torna aquela pessoa que foge dos confrontos para ela não ser rejeitada novamente. E uma das máscaras de proteção da pessoa que é ferida, porque o nosso cérebro está sempre querendo nos proteger, e a máscara de proteção ali é a fuga. É não ter que enfrentar aquilo de novo para que ele não seja rejeitado novamente. Só que nós precisamos resolver as coisas. E muitas vezes nós precisamos voltar no lugar da ferida. Voltar no lugar aonde aquilo aconteceu. E Deus estava mandando Moisés agora exatamente para o mesmo lugar, para libertar os hebreus e para ter um confronto com o Egito, da onde ele fugiu. Então nós não podemos ficar fugir a vida inteira. Há momento em que nós vamos ter que enfrentar as nossas mazelas, enfrentar o nosso passado. Às vezes, né, no seu passado você também sofreu rejeição e você hoje foge, você prefere rejeitar do que ser rejeitado e às vezes, muitas vezes se esconde através de uma ferida, mas só que Deus ele quer nos curar por completo. Ele quer que o nosso espírito seja curado, a nossa alma e o nosso corpo. O que a palavra de Deus fala lá em 1 Tessalonicenses 5:23? Paulo ele fala, né, que seja irrepreensível o vosso espírito, alma e corpo na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes nós damos atenção para o nosso espírito, nós cuidamos do nosso corpo, damos atenção para o nosso espírito, que é a parte nossa mais importante, porque nós somos espírito. Nós somos o espírito que temos uma alma e habitamos um corpo. Então, o nosso espírito, como o Senhor Jesus disse, está pronto, porque o Espírito Santo está lá. Né? O Espírito Santo ele vai nos convencendo que a gente precisa orar, que a gente precisa buscar, que a gente precisa jejuar, que a gente precisa se consagrar. E a gente vai fazendo isso, cuidando, indo para a igreja, ouvindo a palavra. Mas, e a nossa alma? Se a nossa alma não estiver bem, o nosso espírito não vai estar bem. Por quê? Porque quando a alma está doente, a alma doente, ela tanto... Você não tem a força de orar que você às vezes tinha, né, antes dessa doença na alma. Você e também ela pode se manifestar no corpo. Hoje, né, a nova medicina germânica, ela prova que mais ou menos 90% das enfermidades ela tem raízes emocionais. Então, muita doença física, ela tem uma raiz emocional. E Moisés aqui, ele estava doente, né? Ele estava doente por quê? Porque ele estava se achando agora incapacitado. Ele estava vendo, né, ele estava se vendo através daquela incapacidade, por causa do fracasso que ele sofreu. Ele foi fracassado naquele tempo que ele tentou, né, fazer alguma coisa pelos hebreus. Mas nem Moisés estava preparado para libertar o povo e nem o povo estava preparado para ser liberto. Às vezes Deus tem um chamado para nós e nós entendemos que aquilo é para ontem. Mas não. Às vezes Deus vai nos preparar primeiro. E Deus colocou Moisés ali na escola preparatória do deserto. Ele enfrentou 40 anos o deserto, cuidando de ovelhas. E depois ele enfrentou mais 40 anos conduzindo o povo pelo deserto. Então Deus precisava levar ele ali. Deus precisava preparar ele por tudo aquilo que ele iria passar com o povo de Israel. Né? A paciência que ele teria, a mesma paciência, o mesmo cuidado que ele tinha ali com as ovelhas, ele teria que ter com o povo. E nós sabemos que, como Paulo se encontra com Jesus ali no caminho de Damasco. Mas Paulo, você acha que ele foi para o ministério no outro dia? Você vai lendo a palavra assim, parece, né?
Mas até que Paulo ele começa o ministério dele em Antioquia, que ele começa as viagens missionárias, passaram-se 14 anos. Passaram-se 14 anos. E às vezes a gente pensa que é para amanhã. E a gente vai, mete a cara e às vezes não está preparado, e aí acontece um fracasso, e aí a gente acha que nós não somos capazes mais, que nós não podemos mais, e tanta coisa, né? Mas o fracasso, ele faz parte da vida. Fracasso faz parte da vida. A gente vai fracassar. Você andou de primeira? Não. Quando a gente começa a andar, o que acontece? Cai, levanta, mas deixou de andar? Não, se você está andando até hoje é porque você não desistiu lá na infância. Você caminhou. Então, o fracasso, ele faz parte da vida, mas ele não define quem nós somos. Né? Eu gosto sempre de dizer que nós precisamos aprender com o GPS. Você olha o GPS, ele erra o caminho, o que ele faz? Ele recalcula, mas ele não manda você voltar para o início, não. Ele vai fazer recalcular, até você chegar no destino. Então, nós temos que aprender isso. O verdadeiro fracasso é não tentar. Se você tentou uma vez e fracassou, levanta e anda, tenta de novo. Porque a nossa vida é assim. Muitas vezes nós não vamos conseguir de primeira. E nós vamos ter que fazer novamente. Então, Deus não nos chama pelo que nós somos. Ele nos chama pelo que Ele é em nós. Né? O importante não é o que eu sou. O importante é quem Deus é na minha vida. E Moisés diz, quem eu sou? Deus fala assim, você, Moisés, é um homem machucado, ferido, mas eu sou com você, eu sou. Então, Moisés pergunta para Deus assim, em nome de quem eu me apresentarei? Deus fala assim, no nome do eu sou. Você não é, Moisés, mas eu sou, e eu sou contigo. Então, presta atenção, mesmo que nós não somos, Deus, ele é conosco, e é Ele que nos capacita, é Ele que nos cura, é Ele que nos coloca na rota certa. Então, nós precisamos o quê? Mudar a base da confiança. Muitas vezes nós estamos confiados em nós mesmos. O que Deus fala com Moisés? Aí Moisés vira e fala assim, Senhor, mas eu não sei falar, eu não sou eloquente, nem de ontem, nem de anteontem. Aí Deus faz a pergunta para ele assim, quem fez a boca do homem? Ou seja, eu que fiz a boca do homem, eu estou com você, eu estou te mandando, eu posso mudar a história. Eu mudo todas as coisas. Então, muitas vezes nós temos que mudar a base da confiança. Nós estamos olhando para nós, para o nosso fracasso, para as nossas limitações, para nós, eu não posso, eu não dou conta. Mas Deus está dizendo, olha para mim, olha para mim. Eu lembro sempre de Josafá, né, lá em 2 Crônicas 20, Josafá estava cercado por uma grande multidão, que nem se podia contar, de tão numerosa que era. Mas aí Josafá falou, Senhor, em mim não há força, em nós não há força contra essa grande multidão, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, muitas vezes, nós temos que parar de olhar, né, para dentro de nós e olhar para Deus, olhar para Ele e falar, em ti eu posso todas as coisas, no Senhor eu posso. E o Senhor, sabe, Ele curou Moisés. Ele foi curando Moisés. Em cada desculpa que Moisés dava, Deus vinha com resposta. Deus não ficou ali massageando o ego de Moisés. Mas Deus foi mostrando o potencial que Moisés tinha. O potencial que Deus havia colocado nele. E ele falou, você vai. Porque Deus já havia investido nele um potencial muito grande. E quando Deus fala assim, sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente é confrontado também, porque nós achamos que nós não fazemos parte do problema. Mas Moisés, ele era parte do problema. Sabe por que ele era parte do problema? Porque lá estava o irmão dele, a irmã, os tios, sobrinhos, estava tudo lá. A parentela dele estava toda escrava. Ele está dizendo, eu não vou? Peraí, a parentela dele estava toda escrava. E às vezes a nossa parentela está escrava e nós não nos vemos como parte do problema. Mas Deus falou, olha, o povo é teu também, o problema é teu também. Porque quando nós não nos enxergamos parte do problema, nós também não nos enxergamos como parte da solução. Nós não procuramos solução. Nós falamos, o problema é do fulano, o problema é do ciclano, ele que se vire. Não é assim, não. Muitas vezes o problema da sua parentela é seu também. O problema da igreja brasileira é nossa, porque nós fazemos parte da igreja. Então o problema, sabe, dessa igreja morna que está agora, é meu e seu, é nosso. E nós temos que entender que nós também somos parte da solução quando nós começamos a orar e a clamar por essa igreja. Quando nós também colocamos a nossa mão no arado e não olhamos para trás.
Nós começamos a fazer parte da solução do problema. E aí, o mais importante, né? Que Deus, quando Ele nos chama, Ele também se compromete com o processo. Deus não te chama e te deixa sozinho, não. Deus, Ele fala, eu sou contigo. Foi o que Ele falou com Moisés. Ah, Moisés, você está falando tanta desculpa. Você está falando tanto que não pode, que não é capaz, que está ferido, que está machucado. Mas eu estou dizendo, eu sou contigo. Eu te curo, eu te restauro, eu te fortaleço. Eu coloco a vitória na tua mão. Eu não sei se você tem se enxergado dessa maneira, como Moisés. Se enxergado através de um fracasso que aconteceu na sua vida, se enxergado através de feridas, né? Ferida da rejeição, do abandono, da injustiça, da humilhação, feridas, né, dos complexos, de tanta coisa que aconteceu na sua vida. Eu quero te dizer que Deus, Ele quer que você seja curado. Deus quer curar o seu interior porque Ele quer te usar de maneira sobrenatural. E nós vemos aqui que Ele cura Moisés. Moisés estava com medo, porque a rejeição te dá medo de enfrentar. Você quer fugir da situação. Era o que Moisés estava fazendo. Moisés queria fugir da situação. E aí Deus fala assim, pega essa vara que está na tua mão, joga ela no chão e ela vira uma serpente. E sabe que a palavra de Deus fala que Moisés fugia dela. Se você ler o Êxodo 3 todo, 4, o Êxodo, né, 3 e 4, você vai entender isso, você vai ver essa passagem. E Moisés fugia da cobra e Deus falou, pega ela pela cauda. Quem que pega cobra pela cauda? Você pega pela cabeça, né? Porque pela cauda fica muito fácil ela virar, né, ela contorcer ali e te picar. Mas Deus estava confrontando os medos de Moisés. Estava falando, Moisés, pega agora, tenha coragem. Porque medo a gente enfrenta, sabe como? A gente vence, desculpa. Medo, a gente vence ele enfrentando. Nós precisamos enfrentar. E Moisés, para ele ser curado, ele precisava enfrentar aquela situação. Ele precisava voltar naquela cena, naquele local aonde as coisas aconteceram. E muitas vezes, quando você faz uma terapia, alguma coisa assim, o que acontece? Você tem que se voltar naquela cena, refazer aquela cena, enfrentar aquilo. Para quê? Para que você seja curado. Para que você seja curado. Eu não sei, né? Mas eu gostaria muito de deixar esse apelo para você. Olhe qual que é a ferida que está te machucando. Olhe para ela. Identifique ela, reconheça. E peça ajuda. Peça ajuda. Principalmente a ajuda de Deus. Porque quando você pede a ajuda de Deus, se for necessário você fazer um tratamento, Deus vai te indicar. Deus vai te levar para fazer esse tratamento. Deus vai te orientar. E então, nós vemos aqui que Moisés, ele vence tudo isso. E para finalizar, eu quero te dizer que Deus não chama ninguém pronto. Ninguém está pronto. Se você olhar Gideão não dá tanta desculpa. Ah, Senhor, eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor de Israel. Ah, e ele pede tanto de... A gente vê um Gideão muito medroso. Mas Deus confronta o medo de Gideão. Nós vemos um Gideão aqui medroso. Pediu a Deus, Deus, se essa lama vai ser molhada, o chão seco, é porque é o Senhor que falou comigo. Aí no outro dia fala, Deus, agora eu quero fazer o contrário, que o chão amanheça molhado e a lã seca. Gideão estava morrendo de medo. Mas Deus levou ele a enfrentar o medo dele. Ele teve que enfrentar. Porque medo se vence enfrentando. A mesma coisa nós vemos de Jeremias. Senhor, eu não passo de uma criança. Né? Mas Deus falou assim, não digas não passo de uma criança, porque aonde eu te enviar você vai. Porque não era na força de Jeremias, não era na força de Moisés, não é na minha nem na sua. Paulo fala, desculpa, se aperfeiçoa na fraqueza. Esqueci o termo, né? Esqueci, eu acho que eu nem sei se eu anotei aqui, mas a minha... esqueci o nome, mas fala assim, se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a nossa força, né? Se aperfeiçoa o que? Na nossa fraqueza. Ou seja, Deus, Ele é conosco. Em tudo aquilo que nós formos fazer. Eu esqueci de anotar, eu queria anotar isso. Tá. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Achei o texto. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, vai. Enfrente o que você tiver que enfrentar, porque Deus é contigo.
Você é mais do que vencedor. Nós somos o que a palavra diz que nós somos. Às vezes a nossa mente, o nosso passado, as nossas feridas, nossos traumas, eles querem nos puxar para trás. Mas vença isso. Se for necessário, busque ajuda. Principalmente a primeira ajuda é a divina. Amém? Que Deus continue te abençoando poderosamente. Poderosamente. Se esse vídeo falou com você, compartilhe e deixe seu like. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.